Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias do Vascão. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui de reforço, o Vasco interessado em um lateral esquerdo que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. O meio-campista está muito perto de fechar o seu retorno ao Vasco. Também vamos falar aqui do Payet, que já começa a ser cobrado por torcedores vascaínos e até mesmo ídolo do Vasco, cobrando mais futebol do jogador. Também vamos falar de uma possível saída de um atacante do Vasco, de acordo com a Rádio Itatiaia. Tudo isso e muito mais, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, uma das contratações mais impactantes aí da história do Vasco, meio-campista Payet, chegou aí com a banca danada, né, cara? Chegou aí para ser a cereja do bolo, como tanto falaram por aí. O jogador chegou com a grande esperança do torcedor vascaíno, uma grande expectativa de que ele seria meio que o salvador da pátria, iria ajudar bastante o Vasco aí nesse Campeonato Brasileiro. Mas até agora os números do jogador não condizem com o que foi esperado pelo torcedor vascaíno, né? O torcedor esperava muito mais do Payet, porém o jogador vem enfrentando problemas físicos, problemas aí, talvez, quem sabe, de adaptação, porque até agora ele não conquistou a titularidade totalmente no time do Vasco. Eu acredito que o problema maior dele mesmo é o físico, é a parte física do jogador, e com certeza a gente ainda espera que o Payet desenvolva muito mais com a camisa do Vasco. Porém, o baixo rendimento do jogador não vem passando desapercebido por alguns torcedores e também pelo nosso ídolo Edmundo, né? O Edmundo, que tem um canal no YouTube, falou aí a respeito do jogador. Ele falou basicamente o que eu disse. O jogador chegou com a expectativa de ser um jogador diferente e tem sido igual, burocrático, parecido aí com o que temos hoje no elenco do Vasco. Eu acredito que essa seja uma análise aí que muitos torcedores vascaínos concordam, já que o Payet vinha do futebol europeu, né? Ele não estava vindo, por exemplo, da Arábia Saudita, da China, dos Estados Unidos, mercados onde um jogador precisa de uma adaptação muito grande, precisa de readquirir ritmo de jogo, precisa readquirir parte física. Com certeza a gente esperava que o Payet não ficasse todo esse tempo procurando aí o seu melhor ritmo de jogo, procurando a sua melhor parte física. O condicionamento físico do jogador parece que vem melhorando semana após semana. Agora o torcedor vive uma grande esperança de que nessa parada para a data FIFA, o Vasco, desde o seu último jogo contra o São Paulo até o próximo jogo contra o Fortaleza, ficará 11 dias aí sem atuar. 11 dias para trabalhar a equipe. Com certeza a comissão técnica do Ramon Dias deverá fazer uma preparação especial para o Payet, para ele melhorar aí o seu condicionamento físico e ajudar mais o Vasco no Campeonato Brasileiro, já que a nossa situação se complicou drasticamente na última rodada. Todo esforço aí que o Payet fizer para estar bem 100% é bem-vindo, já que infelizmente não vamos ter no próximo jogo contra o Fortaleza um dos melhores jogadores do Vasco, o Paulinho Paula, e a gente espera que o Payet seja o titular nesse meio campo do Vasco, porque ele foi contratado para isso, para ser o organizador, para ser o cara ali no meio campo, né? E só para deixar claro aqui, os números do jogador são o seguinte, né? São 6 jogos disputados com a camisa do Vasco, ele deu uma assistência naquele jogo contra o Coritiba e jogou 251 minutos com a camisa do Vasco. O torcedor, obviamente, já esperava que ele desse mais assistências, fizesse mais gols, né? Pelo menos um golzinho aí já com a camisa do Vasco naquele jogo contra o Coritiba. O torcedor tinha uma grande esperança que o Payet iria destruir, porque era um adversário frágil, o Vasco estava jogando em casa, a volta de São Januário, uma empolgação gigantesca. E com certeza aquele ali foi o melhor jogo dele com a camisa do Vasco. Deu uma assistência pro gol do Rossi, se eu não me engano, e ali ele fez a sua melhor partida. Porém, nos últimos jogos ele caiu bastante. Ele não jogou bem contra o Santos, entrou no segundo tempo para tentar ser a solução. O Vasco estava perdendo o jogo, precisava muito que o Payet ajudasse a equipe do Vasco. Ele não fez absolutamente nada. No jogo contra o São Paulo, também não fez absolutamente nada. E a gente espera que no próximo jogo contra o Fortaleza o jogador esteja bem 100% para ajudar a equipe do Vasco e que esteja melhor tecnicamente também, né? Não somente fisicamente. A gente precisa de um toque de qualidade do jogador, precisa aí de mais finalização ao gol. Ele tem um bom chute, tô vendo que ele tá bem tímido, não arrisca tanto assim a gol. Na bola parada não tá surtindo efeito, tá batendo mal escanteio, batendo mal faltas até próximas do gol. O Payet não vem conseguindo caprichar, coisa que ele conseguia fazer com uma certa naturalidade no Olympique de Marseille. Claro, a idade do jogador é sempre bom lembrar, né, cara? 36 anos, o jogador já está bem veterano, mas qualidade ele tem. Aqui pro futebol brasileiro, a gente esperava muito mais do Payet, porque ele está jogando numa liga extremamente fraca comparada com a liga francesa lá no futebol europeu. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da evolução do Payet, se você acredita que ele vai ser muito útil ainda para o Vasco, e o que você achou desses últimos jogos do jogador. Deixa aí nos comentários aí a sua opinião a respeito do francês Payet.
Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. De acordo com a rádio Itatiaia, o jogador Figueiredo, que vem perdendo muito espaço e com o técnico Ramon Dias, inclusive ele está servindo a seleção brasileira de base para o pré-olímpico, mas ele vem perdendo muito espaço dentro do Vasco e de acordo com a rádio Itatiaia, o jogador pode ser negociado aí ao término dessa temporada. Figueiredo chegou a ser titular aí nos 2 primeiros jogos aí com o Ramon Dias, antes da chegada dos reforços, mas não correspondeu à altura. Além disso, com as diversas contratações para o setor ofensivo, ele foi ficando sem espaço. Ele não jogava desde o dia 14 de agosto e deixou até mesmo de ser relacionado para alguns jogos e voltou a atuar aí com a camisa do Vasco no último jogo contra o São Paulo, né? Uma alteração aí que o torcedor não gostou absolutamente nada, já que o Figueiredo não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. De acordo com as informações aí da rádio Itatiaia, jogador que tem vínculo até 2025 com o Vasco, a ideia do clube é emprestar ele para ganhar mais rodagem ou até mesmo vender em caso de boa proposta. Esse é o cenário do Figueiredo atualmente no Vasco, de acordo com essas informações, e caso chegue a proposta, o Vasco deverá vender o jogador. E para você, torcedor, você acha que o Vasco tem que vender o Figueiredo, emprestar o jogador, se você acha que ele poderia ser aproveitado para a próxima temporada? Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui de jogadores que podem chegar ao Vasco, né? O Vasco estaria interessado aí no lateral esquerdo Rodrigo Gelado do Vila Nova, que é um jogador totalmente desconhecido para nós torcedores, né? De acordo com o jornalista André Hernan, ele falou que o jogador está sendo alvo de sondagens aí do Cruzeiro e também do Vasco para a próxima temporada, o ano de 2024. O jogador tem ótimos números aí na temporada. Ele ficou de fora aí do último jogo do Vila Nova, mas o interesse do Vasco existe sim no jogador e pode ser que ele seja um reforço para a próxima temporada. Um lateral esquerdo de 20 anos, pode ser que o Vasco esteja pensando em contratar esse jogador para repor uma possível saída do Piton, que já está chamando a atenção do mercado europeu há muitos dias, né? Até mesmo vários clubes europeus mandaram olheiros aí para assistir jogos do Vasco e ver o Piton em ação. Eu acredito que realmente o jogador deverá ser vendido caso o Vasco fique na primeira divisão ou caso caia, né? Se cair para a segunda divisão, com certeza ele será vendido, 100% de chance do Piton ser vendido aí para algum mercado europeu. E além desse jogador, um outro atleta que está muito perto de ser reforço do Vasco é o Souza, né? A gente trouxe essa informação dias atrás e a cada dia que passa, várias pessoas confirmam que o jogador será reforço do Vasco para a próxima temporada. Ele já está fazendo tratamento no CT Moacir Barbosa, se recuperando de uma lesão que ele teve lá na China. E o Vasco tem um grande desejo em contratar o jogador, além também dele estar interessado em voltar à Colina e vestir a camisa do Vasco. Dias atrás ele disse que aqui no Brasil gostaria de jogar no Vasco ou no São Paulo. Atualmente, o Vasco é o clube que está abrindo as portas para o jogador. Eu acredito que ele deverá ser reforço do Vasco no ano de 2024, né? O Souza, que está ali na casa de 33, 34 anos, é um jogador aí que tem experiência na Europa. Porém, o torcedor vascaíno vê com outros olhos essa possível contratação devido ao jogador recusar o Vasco por várias vezes, né? Teve várias oportunidades para voltar, jogar com a camisa do Vasco em alto nível. Ele optou em jogar na China, jogar na Turquia, jogar lá na Arábia Saudita e não voltou para o Vasco, né? E agora volta lesionado, em fim de carreira. A gente não sabe como que estava o futebol do jogador vindo lá do futebol chinês, né? O Paulo Brax gosta muito desse atleta, porém, como eu já falei aqui no canal inúmeras vezes, se o Vasco for rebaixado para a segunda divisão, Paulo Brax será demitido imediatamente, porque está no contrato com acesso a 7 partes da SAF do Vasco, e se isso acontece, muito possivelmente o Souza deverá ter uma nova avaliação de um próximo diretor executivo que chegar ao Vasco, e se ele não quiser o Souza, ele não ficará no Vasco, né? Deixe nos comentários a sua opinião, se você aceitaria tanto o Rodrigo Gelado, lateral esquerdo no Vasco, e também o Souza, que muito possivelmente deverá ser reforço do Vasco. É praticamente certo que ele deverá ficar no nosso clube na próxima temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis!